E aí, como é que vai? Tudo bem? Aqui é o Flávio da FX Trade e nesse vídeo aqui agora eu quero passar para você dicas de como que você escolhe um setup que você otimizou. Aqui no nosso canal eu já gravei recentemente um vídeo mais detalhado sobre como que você faz o processo de otimização. Mostrei depois uma performance de resultado e agora eu quero mostrar para você como que você escolhe um setup, quais os cuidados que você deve ter e a atenção que você deve ter para que este setup atenda a sua necessidade. Tá? Então fica comigo aqui no vídeo, tá? Se gostar do vídeo, dá um joinha aí, compartilha, tá? O nosso conteúdo aqui é focado 100% no uso de robôs automatizados, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu já estou aqui com o meu Robô Sets Pro aqui 2024 aqui, tá? Eu rodei uma otimização em H4 mesmo aqui, do dia 1/7 de 2023 até a data de 25/6 de 2024. E ele me gerou alguns resultados aqui interessantes aqui, tá? Me gerou. Inclusive nesse momento aqui, ó, nós estamos usando o quê? Olha só para você ver. Nesse momento aqui, pessoal, eu já estou desenvolvendo melhorias do Robô Sets Pro 2024 que vai ser disponível em breve para você aí. Tanto que o modo de negociação que está aqui está teste, tá? Então já vai, próxima versão aí já vai vir alguns modos de negociação a mais aí para você, para melhorar. Eu vou gravar vídeo mostrando. Então aqui eu fiz uma otimização, mas às vezes a pessoa tem dúvida qual setup escolher, como escolher e por que escolher um setup, tá? Às vezes as pessoas, o que que elas fazem? Elas olham o saldo que ela começou, tá? Por exemplo, aqui é uma conta simulando $100, né? Numa conta Cents. Então, se você deposita $100 em uma conta Cents, ele vira $10.000, que é um valor legal para você negociar com vários setups, tá? E às vezes a pessoa fala, pô, então qual setup eu escolho? Por exemplo, aqui você começa com $10.000 Cents, que seria $100 de depósito, e no período aqui de menos de um ano, porque na verdade aqui ó, começou dia 1/7, então é 7, 8, 9, 10, 11, 12, seria 5 meses do ano passado e mais 6 meses agora, então seria 11 meses de teste, 11 meses de teste. Em 11 meses de teste, o robô performou gerando praticamente 400% de lucro, com drawdown de 33%. E claro, tem outros resultados aqui, tanto que você pode ordenar pelo menor drawdown, como você pode ordenar também pelo índice Sharpe para ter uma noção do que está acontecendo, que é muito importante o fator de índice Sharpe ser maior, né? Que seria esse aqui, ó, índice Sharpe, quanto maior, melhor. Só que presta atenção, uma coisa importante, tá? Observa que ele deu um índice Sharpe bacana esse setup. Drawdown 12,6, lucro de 100%, né? Mais de 100%, só que ele abriu 82 operações. Então este é um setup que provavelmente ele não abre operações todos os dias, tá? Então é importante que você, trade, tá, tenha em mente de quantas operações você tem necessidade. Para mim se eu vou trabalhar 3 vezes por semana, 2 vezes está ótimo. Por que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa escolhe um setup e não presta atenção da quantidade de operações que ele abre, né? E aí o que vai acontecer? Chega um momento, por exemplo, você vai lá e seleciona um setup desse aqui, por exemplo, aqui, ó. Dei 2 cliques nele aqui só para rodar aqui. E às vezes, na hora de escolher o setup, este setup que você escolheu aqui, você vem cá na parte de dias da semana, quer ver aqui, ó, olha lá, ó, dias da semana, e ele vai falar aqui para você, olha, ele não negocia na segunda, nem na terça, nem na quarta, nem na quinta, ele negocia só dia de sexta. Então, este setup aqui, em específico, que foi otimizado, ele só negocia na sexta. Ele é um setup lucrativo, ele é um setup seguro, ele tem uma taxa de acerto de 83%, índice Sharpe de 2,34 aqui, mas, cara, não adianta. Ele é um setup que abre poucas operações. Lembrando, tá? Deixa eu só falar um negócio para você aqui. Este setup aqui, por enquanto, é só de teste, porque nós estamos testando um novo modo de negociação. O objetivo que eu quero levar para você são os cuidados que você deve ter ao fazer uma otimização da versão que você já tem aí, tá? Imagina que você está testando a Fibonacci, você está testando modo padrão, cruzamento de média, qualquer coisa aí que você está testando, tá? E aí você fala qual setup escolher. Então aqui eu estou te dando as dicas do que você deve olhar, o que você deve olhar, tá? Prestando atenção nisso. Por quê? Porque igual eu falei para você, então você pega um setup que tem uma boa lucratividade, um drawdown baixo, tudo certinho,
E aí quando você vai ver, abre só 82 operações, e aí você fala, pô, mas esse robô não está abrindo operação, eu coloquei ele para trabalhar agora no domingo à noite, ele não fez nada, segunda ele não fez nada, terça ele não fez, claro que ele não vai fazer. Por que ele não vai fazer? Porque a configuração dele aqui que ele selecionou foi só para negociar na sexta-feira. Então você tem que ficar atento a esses detalhes. Tá? Então, você, ao escolher um setup, fique atento ao número de negociação, porque se o número de negociação for baixo, perto do período que você está selecionando o setup, você vai se deparar na condição que ele está otimizando dias de semana. Então, quando você manda otimizar dias de semana, ele vai te trazer menos operação, vai te trazer um setup mais assertivo, vai te trazer um drawdown menor, só que você acaba estando limitado às quantidades de operação. Ah, mas vamos supor que eu quero um setup com a maior lucratividade, por exemplo. Tá? Então você vem aqui e escolhe esse aqui. Olha, deu 230 operação, fator de recuperação 2.5, índice Sharpe 2.30, 33 drawdown. Ah, eu quero esse aqui, por exemplo. Tá? Deixa eu rodar aqui. Vamos supor que você dá 2 cliques aqui e ele vai te gerar um resultado X aqui. Tá? Ok. Gerou o resultado. Então aqui nesse caso aqui, ele é um setup de teste que eu fiz, tá? Então você desconsidera. Eu vou pegar um outro modelo aqui, usando outros setups para ficar mais fácil, porque aqui o que acontece? Aqui eu usei um modo de negociação que está em teste ainda. Então isso aqui, enquanto a gente não aprovar, a gente não libera, tanto que ele chama teste, tá vendo? Teste, então desconsidera. Então vamos selecionar um modo de negociação aqui, que a gente gerou para trás aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, Shaw SDM15, deixa eu ver o que é isso aqui. Deixa eu ver qual o modo de negociação aqui, lucro, vamos ver aqui o maior lucro, ok, 29%, deixa eu ver esse aqui, por exemplo. Tá? Então a gente roda aqui um teste com ele. Tá? Vamos avaliar para que você fique atento a essas condições aqui. Tá? Ok. Ele gerou um gráfico lucrativo, beleza? Tranquilo. Aqui ele gera um lucro de praticamente 1000%. Por quê? Porque o robô começa com 10 mil cents e ele chegou numa lucratividade de 111 mil, que seria o quê? $1.000. Então foi 1000% de lucro, tá? Com drawdown de 29%. O que você tem que ficar atento aqui, tá? O que você tem que ficar atento? Ele teve um volume de negociação bastante interessante, 375 operações. Tá? Índice Sharpe de 3,37, tá? Uma taxa de acerto de 81% e um lucro de 111 mil. Agora, o que você tem que ficar atento aqui? Primeira coisa, vamos olhar os dias da semana que ele abre ordem. Então, você vai rodar aqui, por exemplo. Tá? Ó, inclusive aqui, ó, esse modo de negociação aqui ó, é um que nós estamos testando também. Ó, Setup Marce. Tá? Ele gerou esses resultados expressivos aqui. Em breve estará disponível para você aí. Então, assim que a gente validar essa versão, a gente libera para você usar aí, nosso cliente, o robô Sex Pro 2024 atualizado aí para você, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver em parâmetros de entrada aqui, se ele valida dias da semana. O que ele está fazendo aqui? Opa, olha aqui, olha que interessante. Ele negocia sexta, ele negocia quinta, ele negocia quarta, terça, só que segunda não. Então, se você instala ele no domingo, você vai passar domingo, segunda sem abrir operação. Na terça ele começa. Então, você tem que avaliar isso. Então, você olha isso para que, dependendo do dia que você estiver utilizando o robô, ele vai limitar as operações na segunda-feira. Outro ponto importantíssimo, tá? Drawdown. Olha o drawdown. Aqui está dando 29,16% de drawdown. Você está preparado para que na sua conta real esse drawdown possa chegar em 40%, 50%? Por que eu falo isso? Porque por mais que você escolha um setup com drawdown baixo, ele vai performar legal o setup, tranquilo, mas vai chegar uma hora, ele vai aumentar o seu drawdown. Não vai te dar prejuízo financeiro, nada disso. Mas vai chegar um momento, ele vai sim chegar num drawdown maior. Você está preparado para isso? Se você estiver preparado, tudo bem. Mas se você falar, não, eu não estou preparado porque diferente do que você me mostrou, Flávio,
Eu resolvi colocar 10 mil dólares mesmo, então eu quero negociar com 10 mil dólares mesmo, então para mim um drawdown de 40, 50% eu não quero. Então eu falo para você, então não pegue um drawdown de backtest de 29%, porque no backtest ele deu 29%. Quando você colocar para rodar, ele vai manter os 29%, só que em algum determinado dia futuro ele pode aumentar esse drawdown. Não é certeza, mas ele pode, tá? Por que eu falo isso? Por experiência própria, tá? Todo setup que eu coloco para rodar, dali 1, 2, 3 meses, ele vai chegar uma hora e vai passar aquele drawdown que eu planejei. Então, quando ele passa aquele drawdown que eu planejei, aquele setup eu já desabilito ele e preparo um novo setup justamente para corrigir aquilo. E aí eu valido novamente e pego um setup com drawdown melhor aí. Então, é muito importante você olhar isso. Então talvez seja mais interessante para você pegar um drawdown menor e aí você vem buscar aqui algo mais compatível. Outra coisa, lá o lucro é alto, tá? Aquele setup que eu te mostrei chegou a um lucro de 1000% praticamente, que é esse aqui, 375 operações, drawdown de 29, foi testado em 11 meses. Se você é um cara que quer usar ele para diversificar, vamos supor que você fala, Flávio, eu vou depositar na conta 1.000 dólares, mas eu vou pegar este setup aqui, vou selecionar ele e na hora de arrastar no gráfico eu vou vir aqui e vou ativar, por exemplo, o limite de capital. Beleza, tranquilo. Então você pode chegar aqui, ó, e ativar o seu limite de capital. Você poderia falar assim, ótimo, minha conta tem 1.000, mas eu posso chegar aqui, ativar o limite de capital, somar lucro, coloco sim, tá? Por exemplo, percentual do lucro utilizar 100%, capital e percentual falso, por exemplo, né? Você poderia, e limite de capital em 10 mil. Você poderia fazer isso na hora de arrastar o robô para o gráfico para usar ele, tá bom? Isso é uma dica importante que eu passo para você aqui, ok? Então o que você tem que entender, tá? Uma coisa importante, sempre que for escolher um setup, olhe lucro, olhe quantidade de operação e nunca esqueça de olhar drawdown e fator de índice Sharpe, tá? O índice Sharpe, eu gosto de pegar setup com índice Sharpe maior do que 1, pelo menos. E graças a Deus os nossos setups, agora em 2024, com as melhorias que nós fizemos do RoboSets Pro, a maioria dos setups tem índice Sharpe de 2.0, 2.5, 2.6 e aí vem. Tanto que seja no mini índice ou no Forex ou tudo mais. Então a dica é essa para você, tá? Procure setups com drawdown menor, por exemplo esse aqui, ó, deu 84%, deu 840%. 840%, porque você começa com 10 mil e ele lucrou 84 mil aqui. Tá? Então significa que você começou com 100 dólares e aqui você lucrou 840 dólares. Então aqui, ó, esse aqui é um setup, vamos ver, rodar ele aqui para ver, deixa eu ver. Ele é um setup mais lucrativo também e conservador, vamos ver. Deixa eu rodar. Está terminando. Aqui deu 23%, vamos ver quanto que é. Beleza, ó, o lucro setup bacana, tá vendo? Volta 23%, tá vendo? Ó, drawdown de 23%, índice Sharpe de 3.24%, taxa de acerto 89.86% e aqui, ó, 840% de lucro. Esse tipo de setup aqui é um setup que vale a pena você testar, tá? Por quê? Porque é um setup lucrativo. Eu gosto de setup lucrativo, eu gosto de setup lucrativo, eu gosto de setup que abre bastante operação. Mas esse aqui, por exemplo, que nós escolhemos, ele já abre menos operação. Observa aqui, ó, ele abriu só 207 operações. Então você deve vir aqui em parâmetros de entrada e ver os dias que esse robô abre operação. Por quê? Para você não ficar perdido esperando. Olha, ele não negocia na segunda, não negocia na terça e não negocia na sexta. Então, ele negocia somente quarta e quinta. Entendeu? Então, isso você precisa ficar atento para que quando você escolher um setup, você entender que às vezes aquele setup que você escolheu, ele não vai abrir operação naquele momento. Então, você precisa esperar. Por exemplo, às vezes você otimizou um setup
e coloca ele para rodar na segunda. Só que o setup que você escolheu só abre ordem na quarta e na quinta. Então ele não vai abrir na segunda nem na terça. Aí você precisa entender isso. É errado? Claro que não. Porque o otimizador está te mostrando, cara, usa essa configuração nesses dias. É melhor. E é a função do examinador em te dar esses resultados aqui. E eu vou te falar uma coisa. Funciona. Tanto que eu vou te mostrar aqui agora para você ver aqui, ó. Deixa eu pegar um resultado aqui para você ver aqui, ó, que é o dos 11 pares. Aqui, ó. Isso aqui é a estratégia dos 11 pares. Tá? Essa configuração aqui é a que nós instalamos os 11 pares. Eu já fiz saque nessa conta, tudo. Só hoje, por exemplo, só hoje aqui, ó. É uma conta Cents, $18. Se você pegar hoje $18 vezes 5, na verdade o dólar está até mais do que 5, mas vamos pegar 18 vezes 5, R$90 em um dia. Conta Cents, tá? Isso aqui é uma conta Cents que nós instalamos. Tudo com o setup otimizado, tá? Então nós usamos setups otimizados aqui na conta dos 11 pares. Então é importantíssimo você entender a importância de otimizar e ainda mais importante é a escolha do setup, tá? Quando você vai negociar um par, é uma coisa, mas quando você vai negociar 11 pares, talvez você não pegaria esse tipo de lucratividade gigante aqui. Você pegaria uma lucratividade um pouco menor, com drawdown ainda menor. Então são os cuidados que eu quero que você entenda, tá? E sempre, tá, pessoal? Escolher o setup, coloque numa conta demonstrativa para rodar, coloque em teste, tá? Para quê? Para que você veja, para que você conheça. Deixe o teste rodar, que seja por 2 semanas ou 3. Entenda, é assim. Agora é importante saber, tá? Nós temos o plano semestral onde você paga 6 meses, R$597 por 6 meses. Então a ideia é diminuir o preço para que você consiga ter melhores resultados. Eu não tenho interesse de pegar um dinheiro maior seu. Então eu prefiro te vender só 6 meses para você sentir como é que é e terminar os 6 meses lucrando, tá bom? Então fica a dica para você aí sobre a escolha de setup, tá? Muito cuidado e atenção, porque, cara, todos os setups que são mostrados aqui são setups bons. São setups que irão gerar lucro para você. Só que não esqueça de olhar o drawdown, porque às vezes você não está preparado para aquele drawdown naquele momento, então é importante que você dê mais atenção a um drawdown menor, beleza? Então fica a dica para você aí, um abraço e até mais.